Mitologia egípcia, uma das mais fascinantes e complexas do mundo antigo. Osíris, o deus da morte e do renascimento, ele foi assassinado por seu irmão Sete, mas ressuscitou graças à magia de sua esposa, a deusa Ísis. Osíris então se tornou o juiz do mundo dos mortos. Osíris foi um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, e sua história é uma das mais conhecidas e reverenciadas. Ele era o deus da morte e do renascimento, e era frequentemente associado ao ciclo da vida e da morte, bem como à fertilidade. A lenda conta que Osíris foi o primeiro faraó do Egito, e ensinou aos egípcios as artes da agricultura, da construção e da religião. Ele era muito amado pelo povo, mas seu irmão invejoso, Sete, conspirou para matá-lo e assumir o trono. Sete enganou Osíris a entrar em um sarcófago, que ele então selou e jogou no rio Nilo. O corpo de Osíris foi levado pela correnteza até chegar ao mar, e eventualmente aterrissou em Baiblos, na costa fenícia. Lá ele foi descoberto pela princesa local, que se apaixonou por ele e o levou de volta para o Egito. Enquanto isso, Sete assumiu o trono e governou o Egito com mão de ferro. Mas Ísis, a esposa de Osíris, estava determinada a trazer seu marido de volta à vida. Ela encontrou o sarcófago de Osíris em Baiblos e o trouxe de volta ao Egito, mas Sete descobriu o corpo e o esquartejou, espalhando seus pedaços pelo país. Ísis e seu filho, Horus, então embarcaram em uma missão para encontrar e reunir os pedaços de Osíris. Eles eventualmente conseguiram reconstruir o corpo do deus e usaram magia para trazê-lo de volta à vida. Osíris então se tornou o juiz do mundo dos mortos, onde avaliava as almas dos falecidos e decidia seu destino. A história de Osíris é considerada uma metáfora para o ciclo da vida e da morte, bem como para a importância da regeneração e da fertilidade na cultura egípcia. Ele era adorado como um deus benevolente que guiava os egípcios em sua jornada para a vida após a morte, e sua história continuou a influenciar a religião e a cultura egípcia por muitos séculos. Ísis, a deusa da magia e da fertilidade, ela era esposa de Osíris e mãe de Horus. Ísis usou seus poderes mágicos para trazer Osíris de volta à vida, mas também era conhecida por sua grande sabedoria e habilidade em curar os doentes. Ísis é uma das deusas mais importantes da mitologia egípcia, e era considerada a deusa da maternidade, fertilidade, magia e amor. Ela era frequentemente retratada como uma mulher com chifres de vaca e um disco solar na cabeça. A lenda conta que Ísis era esposa do deus Osíris, e depois de sua morte nas mãos de Sete, ela dedicou sua vida a trazer o marido de volta à vida. Com sua magia e habilidades mágicas, ela conseguiu reunir os pedaços do corpo de Osíris e trouxe-o de volta à vida. Ra, o deus Sol, ele era uma das divindades mais importantes do Egito. Ra era considerado o criador do mundo e governava o Sol, que representava a vida e a renovação. Ele também era frequentemente associado ao falcão, e tinha a capacidade de se transformar em diferentes formas. Ra é um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, e era considerado o deus do sol e da criação. Ele era frequentemente retratado como um homem com cabeça de falcão, usando um disco solar na cabeça. Segundo a lenda, Ra criou o mundo a partir do caos, usando sua própria energia para dar vida aos seres vivos, e criar a ordem do universo. Ele viajava pelo céu durante o dia em uma barca solar, e à noite, navegava pelo submundo dos mortos. Ra era adorado como um deus benevolente que trazia a luz e a vida ao mundo, e era frequentemente associado ao poder e à realeza. Ele também era visto como um juiz dos mortos, avaliando as almas das pessoas após a morte, e decidindo seu destino na vida após a morte. Apesar de ser um deus muito poderoso, Ra também tinha seus inimigos. Um dos mais famosos era Apófis, a serpente do caos que tentava devorar o sol todas as noites. Ra tinha que lutar contra Apófis todas as noites para manter o sol vivo e trazer a luz ao mundo novamente na manhã seguinte. A história de Ra é uma metáfora para a criação do mundo e a importância da luz e da vida em nossa existência.
Ele era adorado como um Deus poderoso e benevolente, que guiava os egípcios em sua jornada através da vida e da morte, e sua história continuou a influenciar a religião e a cultura egípcia por muitos séculos. Anubis, o deus dos mortos e das cerimônias funerárias. Anubis tinha a cabeça de um chacal, e era responsável por guiar as almas para o mundo dos mortos, e julgá-las no tribunal divino. Ele também protegia os túmulos dos falecidos, e ajudava a preservar seus corpos através do processo de mumificação para conservar os corpos. Anubis é um dos deuses mais conhecidos e fascinantes da mitologia egípcia. Ele era o deus dos mortos e do submundo, e frequentemente retratado como um homem com cabeça de chacal ou de cão. Anubis era frequentemente associado à morte e ao renascimento, e era adorado como um deus protetor dos mortos. Ele era muitas vezes retratado em cenas de sepultamento, ajudando a embalsamar e preparar os corpos para o além-vida. Ele também era visto como um protetor dos cemitérios e dos túmulos. A história de Anubis representa a importância da vida após a morte, na cultura egípcia antiga, bem como a crença de que a vida após a morte era um estado de renascimento e renovação. Anubis continua a ser uma figura fascinante e misteriosa na mitologia egípcia, e sua história continua a inspirar e fascinar pessoas em todo o mundo até hoje. Horus, o deus dos céus. Horus era filho de Osíris e Ísis, e lutou contra Sete, pelo trono do Egito. Ele era frequentemente retratado como um homem com cabeça de falcão e era reverenciado como um protetor dos faraós e do povo egípcio em geral. Horus também representava a justiça divina. Horus é um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, e era adorado como um protetor e guerreiro divino. Segundo a lenda, Horus era filho de Osíris e Ísis, e herdou o trono de seu pai após sua morte. Ele lutou contra seu tio Sete, que havia assassinado Osíris e assumido o trono. A batalha durou muitos anos, mas Horus finalmente conseguiu derrotar Sete e retomar o trono de seu pai. Horus era frequentemente associado à realeza e à proteção, e era adorado como um deus protetor do Egito e de seus governantes. Ele era visto como um guardião do trono e da nação. E muitos faraós se identificavam com ele, em suas próprias vidas e governos. A história de Horus é uma metáfora para a luta pelo poder e a importância da realeza na cultura egípcia antiga. Ele era adorado como um deus poderoso e protetor, e sua história continuou a influenciar a religião e a cultura egípcia por muitos séculos. Ptah, o deus da criação e da arquitetura. Ptah era reverenciado como o criador do universo e do mundo dos seres humanos. Ele era frequentemente representado como um homem barbudo, com um cajado de poder, e um Ankh, o símbolo da vida eterna. Ptah é um dos deuses mais antigos e importantes da mitologia egípcia. Ele era o deus da criação, da arquitetura e da metalurgia, e era adorado como um protetor dos artesãos e dos construtores. Segundo a lenda, Ptah criou o mundo através de sua palavra sagrada, que ele pronunciou para criar a terra, o céu e as águas. Ele era frequentemente associado à arte da construção, sendo considerado o protetor dos arquitetos e dos construtores de templos e monumentos. Ptah era visto como um deus criativo e poderoso, capaz de realizar grandes feitos através de sua sabedoria e habilidade. Ele também era frequentemente associado à metalurgia, sendo considerado o patrono dos ferreiros e dos artesãos de metal. A história de Ptah representa a importância da criação e da construção na cultura egípcia antiga, bem como a crença na habilidade divina de criar e moldar o mundo. Ptah continua a ser uma figura fascinante na mitologia egípcia, e sua história continua a inspirar e fascinar pessoas em todo o mundo até hoje. Bastet, a deusa gato. Bastet era a protetora dos lares e da família. Ela era frequentemente retratada como uma mulher com cabeça de gato, e era associada à maternidade, fertilidade e proteção. Bastet era adorada em todo o Egito, e era especialmente popular entre as mulheres.
Basti é uma das deusas mais populares e adoradas da mitologia egípcia. Segundo a lenda, Basti era protetora dos gatos e dos lares, e era adorada como uma guardiã dos filhos e das famílias. Ela também era frequentemente associada à fertilidade, sendo adorada como uma deusa protetora das mulheres grávidas e dos bebês recém-nascidos. Basti era frequentemente retratada com gatos em seus braços ou ao seu lado, e muitas vezes era vista como uma mãe amorosa e protetora. Ela era adorada em todo o Egito, como uma deusa popular importante, e muitos templos foram construídos em sua honra. A história de Basti representa a importância da maternidade, da proteção e da família na cultura egípcia antiga, bem como a crença na importância dos gatos, como animais sagrados e protetores. Basti continua a ser uma figura fascinante na mitologia egípcia, e sua história continua a inspirar e fascinar pessoas em todo o mundo até hoje. Sekhmet é uma das deusas mais importantes da mitologia egípcia, frequentemente retratada como uma mulher com cabeça de leoa. Ela era a deusa da guerra, da destruição, da cura e da proteção. Segundo a lenda, Sekhmet foi criada pelo deus Ra para punir a humanidade por sua desobediência. Ela foi enviada para a Terra para matar todos aqueles que se opunham ao poder de Ra, e ela realizou essa tarefa com grande ferocidade e violência. No entanto, quando Sekhmet começou a matar indiscriminadamente, Ra ficou preocupado com o excesso de violência, e ordenou que ela parasse. Para acalmar a fúria de Sekhmet, Ra ordenou que fosse derramado vinho tingido de vermelho para parecer sangue, fazendo-a pensar que havia matado todos os seus inimigos. Sekhmet se embriagou com o vinho e se transformou em uma deusa benevolente. Sekhmet era adorada em todo o Egito como uma deusa poderosa e importante, e muitos templos foram construídos em sua homenagem. Thoth é o deus egípcio da sabedoria, da escrita, da magia e da lua. Ele é representado como um homem com cabeça de íbis, uma ave sagrada para os antigos egípcios. De acordo com a mitologia egípcia, Thoth foi um dos deuses criadores que ajudaram a dar forma ao mundo e a estabelecer a ordem divina. Ele também é creditado com a invenção da escrita, e acredita-se que tenha ensinado aos seres humanos a arte da magia. Thoth era muito venerado no Antigo Egito, e era associado à sabedoria e ao conhecimento. Os escribas e os magos o consideravam como seu patrono e frequentemente usavam amuletos em sua homenagem. Set é um deus egípcio controverso associado à desordem e violência. Ele assassinou seu irmão Osíris, mas também era visto como um deus protetor em regiões vulcânicas. Sua reputação foi gradualmente se tornando negativa no Antigo Egito. No entanto, Set foi um deus importante em algumas regiões. Ele era frequentemente retratado com cabeça de animal, como de um cão ou hipopótamo. Ele foi derrotado por Horus, o filho de Osíris e Ísis, na mitologia egípcia. Set é um dos deuses mais complexos da mitologia egípcia. Ele era visto de maneiras diferentes em diferentes regiões e períodos do Antigo Egito. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre mitologia egípcia, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Além disso, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas ideias e sugestões para próximos vídeos.